Olá, pessoal. Muito bom dia. Estamos começando mais um podcast Gestão News, que é um programa voltado principalmente para os empreendedores, homens e mulheres de negócios, né? Profissionais liberais, empresários, nossos amigos contadores, administradores, alunos das áreas administrativas. Muito bom dia. Muito obrigado por estarem conosco. A nossa proposta é estarmos toda segunda-feira a partir das 11h30 aqui com todos vocês. Eu sou o Donício Cruz, sou contador, consultor empresarial, estou há cerca de 30 anos no ramo de serviços contábeis e atualmente também estamos ali presidindo os sindicatos contabilistas de Franca e região. Hoje nós estamos com um convidado especial aqui, Carlos Roberto de Souza Júnior. Para mim é o Juninho. É isso aí, fica à vontade. O Juninho trabalha também no setor contábil desde os 14 anos, Juninho. Desde os 14 anos de idade. Que legal, né? É empresário contábil há 13 anos, sócio das empresas contábeis Souza Júnior e Econ. Isso. 2 escritórios, né? Depois vamos falar um pouquinho do Econ também. Sim. E também é um dos diretores do Sincofran, Sindicatos Contabilistas de Franca e região. O Juninho, ele é especialista em contabilidade para micro e pequenas empresas, inclusive e-commerce. E-commerce que é o tema principal do nosso podcast hoje. Juninho, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui conosco. Quero que você fique bem à vontade aí para estar nos auxiliando nesse tema tão importante para os empresários de uma forma geral e para os contadores também, né? E você, há 13 anos, está com o escritório de contabilidade, mas me chamou a atenção o Econ. Fala um pouquinho para nós do Econ. Donício, primeiramente quero agradecer pelo convite, né? Nós nos conhecemos aí há tanto tempo. Daí um bom dia para o pessoal, né? Agradecer a todos aí que estão aí nos assistindo, né? Compartilhando aí esse momento aí com a gente tão legal, tão importante esse bate-papo. Agradecer o convite, agradecer também o convite de estar participando lá na diretoria do Sincofran também. É algo muito importante para nós que estamos aí trabalhando na área, né? E fico feliz, contente de estar aqui. E é isso aí, Donício. O Econ, falando do Econ, o Econ é a contabilidade online, né, Donício? Hoje a gente fala tanto nessa parte de e-commerce, tanto nessa coisa do online, do digital, não é verdade? Então o Econ foi algo que surgiu com um grande amigo meu, né, parceiro, que é o Thiago Vanini. Thiago Vanini, quero mandar um abraço lá para o Thiago Vanini, quero trazer o Thiago Vanini aqui para estar muito conosco. Bom, cara, sensacional. Espetáculo, nós criamos, né, esse Econ, né? Por quê? Porque é a contabilidade totalmente online, né? Então temos hoje a contabilidade digital e temos também a contabilidade online. Qual que é a diferença, né? É que a contabilidade online, ela é 100% online. Né? 100% virtual. Então, todo atendimento, inclusive, né? Todo suporte, é todo 100% feito de forma online, digital, né? Então, aí nós criamos este negócio para podermos atender, né, alguns clientes, né, de outros estados, né, até mesmo da nossa cidade também atendemos bastante. E aí nós criamos porque fica, vamos dizer assim, mais fácil para o pessoal que está nessa área do digital, do e-commerce, às vezes não preocupa muito com o relacionamento, né? Que é mais que resultado, que é o serviço. Então, aí nós criamos a Econ para atender isso daí. Que legal. Pessoal, então o nosso tema de hoje vai ser o e-commerce, né? Principalmente o e-commerce. E eu já quero pedir todos vocês que estão ligados aí, eu quero mandar um abraço para todos os contadores de Franca e região, né? A gente vai estar sempre falando de alguns temas importantes para a nossa categoria aqui, para os empresários, os profissionais liberais, nossos amigos, clientes, né? Muito obrigado aí por estarem conosco
hoje no nosso podcast Gestão News. E você pode já fazer a sua participação. Deixa aqui para nós a sua pergunta, né? As suas dúvidas. Vamos aproveitar aqui o Juninho, que é um especialista na contabilidade para micro e pequenas empresas, um especialista no e-commerce e vai poder nos ajudar nessas respostas todas, ok? Legal, vamos lá. Nossa proposta também é toda semana trazer aqui para vocês uma dica empresarial, né? E hoje a nossa dica é o seguinte: separe as contas da pessoa física das contas da pessoa jurídica. Isso é fundamental para o sucesso de qualquer negócio, não é isso, Juninho? É isso aí, Dionísio. Qualquer negócio, né? Quando você, principalmente no e-commerce, quando você começa nessa atividade, você começa a vender online, geralmente o pessoal não sabe, Dionísio, qual que vai ser o resultado disso. Então, a maioria das pessoas, elas iniciam com CPF. Sim. Entendeu? Mas chega um momento que as plataformas digitais exigem que elas sejam pessoa jurídica e não pessoa física mais. Pelo volume de venda, por N motivos, né? Movimentação financeira. E aí o que acontece? O pessoal vai e constitui o seu CNPJ. Ou uma microempresa direto, né? Ou um MEI, né? Que é muito comum. Mas o que muitos não entendem é que a partir do momento que você constituiu uma pessoa jurídica, né? Ela é uma outra pessoa. É uma outra pessoa. E é muito importante. Nós vamos voltar mais nessa questão. Empresário que quer ter sucesso, separe as suas contas da pessoa física e da pessoa jurídica. Não misture pagamentos do sócio com pagamentos, custos e despesas da empresa. Pagamentos do negócio tem que ser na conta da pessoa jurídica da empresa. Pagamentos da escola do filho, do supermercado, do açougue, o cartão de crédito tem que ser na conta da pessoa física. Isso é fundamental. Então, muitos empreendedores ainda fazem essa mistura, né, de contas. E isso traz o que nós chamamos de confusão patrimonial. Inclusive, pode gerar multas, né, pesadas aí através da Receita Federal no caso de uma fiscalização. Então, o sócio, o dinheiro do sócio para pagar suas contas físicas, da onde que ele vem? Vem da empresa? Vem da empresa, mas é daquela chamada retirada prolabore, né? Tem que ser feito ali o prolabore e transferido o dinheiro da conta pessoa jurídica para a conta pessoa física do sócio, de acordo com o seu prolabore. E nas contas da empresa não pode ter, né, essas despesas que a gente falou, pagamento do cartão de crédito, contas da família de uma forma geral. Além do prolabore, tem a distribuição de lucros, que é apurada periodicamente, então você também pode transferir os lucros da empresa para a pessoa física. E uma vez o dinheiro na conta da pessoa física, aí sim você pode fazer os seus pagamentos. Converse com o seu contador a esse respeito, que você vai prosperar muito. É fundamental, para o crescimento da empresa, é fundamental essa separação, vai haver prosperidade. E lembre-se, o contador é o profissional capacitado, habilitado para cuidar do seu patrimônio. Conte com ele, né, Juninho? É isso aí, Dionísio. Essa dica ela é excelente, né? Essa dica é essencial, como você diz, para a prosperidade do negócio, porque muitas vezes a gente acaba misturando, né, o que é da pessoa jurídica com a pessoa física e não faz sentido, né? Igual você colocou aí, né? Existem maneiras de você fazer a retirada desses valores, né, desses recursos da empresa de forma legal, né, e tratar a empresa, né, com a maneira devida, né? Porque muitos, né, eu não sei se acontece lá, né, todo dia acontece lá no Econ, no Souza Júnior, às vezes o cara, né, acaba se enganando, ou deixando de pagar um imposto, ou deixando de pagar qualquer coisa que é importante, essencial para a empresa, porque não percebeu
e acabou gastando recurso ali, né, na sua vida pessoal, né? Então isso é muito complicado. Um recurso que é da empresa. Um recurso que é da empresa. Descapitaliza às vezes a empresa para fazer isso. Muito bom. Vamos lá. Nosso tema hoje é e-commerce, né? No bom português, comércio eletrônico, não é isso? Nós vamos falar muito ainda, então, sobre o mercado digital, vendas online, tributação para o e-commerce, né? Sim. Então, eu quero convidar aí os nossos amigos que estão presentes. Aí, mande a sua pergunta, as suas dúvidas a respeito do e-commerce, que nós vamos procurar aqui esclarecer as suas dúvidas. Nosso convidado hoje é fera nisso, né? Vai responder tudo para nós aqui. 1969, ano do meu nascimento, Juninho. Alguém criou um negócio chamado ARPANET, que é o início do que nós conhecemos hoje como internet. 20 anos depois, ela se tornou essa internet. Na sequência, gerou todo esse mundo, né? Um ecossistema que nós temos hoje aí, quase que infinito, trazendo milhares de possibilidades para nós, inclusive das vendas online, do atendimento online, do e-commerce de uma forma geral, como nós conhecemos hoje, né? Uma maravilha dos tempos modernos, né? E o e-commerce está dentro desse mundo digital. É uma das possibilidades, né, que nós temos aí no mundo digital de hoje, né? E a Franca é uma cidade privilegiada nesse quesito, né? Pioneira, destaque, né? No Brasil. Pioneira, destaque no Brasil. Pioneira no mercado digital. Nós já não somos tão mais assim uma cidade dependente da indústria de calçados. Sim. Né? Hoje tem uma variação muito grande, inclusive, do e-commerce, né? Então nós sobrevivemos também, muitos empregos são gerados por causa da internet. E Franca é uma das cidades, eu pesquisei isso, com maior potencial de vendas online do Brasil. Movimenta aí inúmeras indústrias, a indústria de calçados, lingerie, bolsas, acessórios, as empresas prestadoras de serviço na área de logística, né, se beneficiam muito. Antigamente a gente via assim, andando pela cidade, via aquele motoqueiro do iFood, né? Do iFood. Hoje a gente quase que tromba aí com o pessoal do Mercado Livre fazendo entrega. Por quê? Porque Franca tem um movimento muito grande nessa área. Donício, você tem razão, tem tudo isso, a cidade proporcionou isso, né? Mas eu vejo que também, Donício, é um tempo que o empresário francano, ele tem que realmente procurar o seu contador mesmo e ter muito cuidado, muita disciplina, né, nesse negócio. Por quê? Né? Como virou um mercado muito atraente, né, então ele também acaba, não sei se essa é a palavra certa, né, mas um mercado prostituído, vamos falar assim, né? Por quê? Porque às vezes o pessoal que está começando, né, vem com um apelo às vezes muito grande. Virou uma serra pelada, assim, uma corrida do ouro. Corrida do ouro. Então, aí esse pessoal acaba se equivocando na formação de preço, na formação do custo, formação do preço de venda, acaba não colocando os impostos corretos, né, nas suas mercadorias. E aí acaba acontecendo que a gente acabou de comentar, né? O pessoal vai lá e fala, mas veja, se eu pagar um imposto, eu não vou ter dinheiro, meu lucro vai embora. Mas não é isso, não é que o seu lucro vai embora. É que a formação do seu preço de venda que ficou a desejar, ficou errada, né? Então, por isso que sempre é importante você procurar o seu contador, né? Nós vamos entrar nesse assunto um pouco para frente, né? Sobre a parte tributária. Por exemplo, quando você é optante pelo regime tributário do Simples Nacional, você tem uma tabela progressiva,
né, Donício, do imposto. Então, todo mês, conforme as suas vendas vão aumentando, esse imposto também vai aumentando. E, de repente, você está trabalhando com uma alíquota abaixo daquela que realmente é a sua alíquota correta. Então, você precisa de receber um relatório, receber uma informação da sua contabilidade, ou procurar, né, o seu contador para estar elaborando isso junto com ele, né, para você trabalhar com uma margem de segurança, porque senão, né, o mercado, né, a empresa não vai aguentar, a sua empresa não aguenta, né, e às vezes para concorrer com outras mercadorias que estão lá na internet, né, os empresários acabam se equivocando na formação do preço, porque ele vai pelo preço que o concorrente está colocando, né? Ele não vai pelo preço dele, do custo dele. Porque, um exemplo, se ele for um iniciante, a alíquota dele no Simples, por exemplo, é 4%, né, um comércio, né? Mas às vezes você já vendeu muito mais do que ele, já trabalhou muito mais, sua alíquota não é 4 mais, é 7, um exemplo. Então você vai ter que procurar alinhar isso, né, Donício? Porque se adequar, porque senão você vai formar o seu preço de venda errado. Você acha que está ganhando, na verdade está tendo prejuízo. Na verdade, você está tendo um prejuízo aí de 2% a 3%, porque você está tentando acompanhar o preço do concorrente. Nós já vamos entrar em mais detalhes aí da tributação, mas nós temos uma expectativa muito grande que esse comércio em Franca ainda continue crescendo, tem um campo muito grande. Tem muito espaço. Nós vemos aí o Correio batendo metas aí de postagem, recordes de postagem. Inclusive, a minha expectativa é que o nosso aeroporto aqui em Franca, logo começa a baixar aqui aviões do Mercado Livre, das outras plataformas, e que realmente ele venha funcionar a todo vapor por causa do comércio eletrônico. Sim, né? É verdade. Muito bem. É verdade, muito importante isso. O comércio eletrônico, que é o e-commerce, ele é um sistema que aproveita todas as ferramentas que a internet disponibiliza para os empreendedores, né? O usuário. Sites próprios, sites de terceiro, marketplace, as redes sociais. Tem gente que consegue vender pelo WhatsApp, né? Isso, vende no WhatsApp, vende no Facebook, vende no Instagram. Em todas as redes sociais, inclusive, né, é o ideal que você faça isso, porque às vezes você fica muito dependente de uma única via, né? De um único marketplace ou de uma única plataforma, né? Então o ideal é sim que você tenha o seu site próprio, que você tenha outras fontes para você poder, né, avançar e evoluir. E não ficar e criar sua própria marca, né? Sim. Em todas essas plataformas ter a sua própria marca. Isso é ideal, né? Você ter a sua marca própria, porque a qualquer momento, se você começa a trabalhar com um produto similar, né? O pessoal fala, são as réplicas, né? Isso é muito complicado. Isso não é permitido por lei, isso é proibido, na verdade. Né? E alguns produtos também que são proibidos à venda pela internet. Né? Então você tem que ficar bem atento, ter a sua marca própria, porque você vai construir o que é seu. E o contador é peça fundamental nisso, né? Ele é o profissional gabaritado, capacitado, habilitado para dar essa assessoria toda. Eu queria chamar, o que me chama a atenção é que Franca, nós falamos semana passada aqui, Franca produz muitos líderes. Franca produz grandes negócios. Franca tem grandes profissionais espetaculares. Semana passada nós tivemos aqui o Daniel Lucindo, nosso colega. Sim. Quero mandar um abração para ele aqui. Que espetáculo que foi. Hoje nós estamos com o Juninho aqui também, fera. Mas dá orgulho de ser francano, viu, Juninho? Nós temos prazer. Orgulho. Sim. O francano ele tem que ter isso. Nós temos orgulho de ser francano. Nós temos aqui duas empresas muito grandes que têm se destacado na internet, que ajuda muito Franca. Uma que é o Magalu, a gente pode falar, né? Estou fazendo aqui uma propaganda gratuita. E a loja do mecânico também, que está, né, nos top 10 aí da internet. E aí eu queria te perguntar, Juninho, o e-commerce, então, ele surge como uma boa alternativa para aquele empreendedor que está começando? Sim, claro. Vixe. É uma excelente porta, né,
para aquele que quer uma oportunidade de empreender, de ser independente. Inclusive, hoje existem vários treinamentos, né? Não é a minha área essa, né? De vender na prática. Minha área é a contábil, né? De acompanhar quem vende ali na contabilidade, né? Na verdade. Mas pelo que a gente acompanha, né? É uma excelente porta de acesso para quem quer a sua independência financeira, para quem quer empreender, né? É uma excelente porta, né? Inclusive, né? Eu vou até pedir licença, Dionísio, para fazer, né, uma propaganda aqui também, né? A gente tem um pessoal que trabalha diretamente fazendo treinamento, se você quer aprender a vender na internet, né? Pessoal, é só você googar aí, né? Que é o e-commerce verso, né? O pessoal pode entrar aí nessa plataforma. Do Bruno Maciel, é isso? Isso, de um grande amigo nosso também. Eles têm esse acesso didático, né? Para a pessoa poder aprender a desenvolver. Nós vamos trazer o Bruno Maciel aqui, viu, Bruno? Convidado para estar aqui no Gestão News para falar disso daí que é tão importante para os empreendedores. Agora, Juninho, ele é a porta de entrada. E ele que você já falou que ele começa com o seu CPF. Sim. Mas ele vai logo precisar de um CNPJ. Porque se ele ficar só no CPF, ele não vai crescer. Isso. E se ele ficar só no CPF, ele vai ter um problema que ele pode ser requerido pela Receita Federal. Sim. Tributar esse rendimento na tabela progressiva do imposto de renda. Progressiva do imposto de renda, pessoa física, não é isso? É isso. Então, o melhor quadro, a melhor situação, logo em seguida que você abriu a sua conta lá em qualquer plataforma e começou a desenvolver, começou a ter resultado, vendas, logo em seguida, o ideal não é nem que você permaneça ou espere a plataforma pedir o CNPJ. O ideal é que você mesmo já tome essa atitude. Por quê? Porque os rendimentos que entram na sua conta bancária, né, eles estão sendo totalmente supervisionados pela Receita Federal há muito tempo. Supervisionados, né? Por menor que seja, há muito tempo a Receita já sabe que você está faturando. É verdade. Então, hoje eu falo isso, né, para os meus clientes lá no escritório. Eu falo, olha, é melhor você se enquadrar como pessoa jurídica, né, e tributar ali inicialmente com seus 4%, começar ali, do que a tabela progressiva do imposto de renda, que por pouca coisa é 27,5%, né, uma coisa de louco. E aí já começa o processo de educação de separar o dinheiro da empresa e o dinheiro da pessoa física. Isso é essencial. Agora, Juninho, é uma grande oportunidade também o e-commerce para os contadores. Sim. De uma forma geral, né? Fazer esse atendimento para crescimento profissional também, né? Até daqueles contadores tradicionais que também para se especializarem nessa área, né? Assim, né, Dionísio, eu falo que eu tenho espaço para todo mundo, né? Vamos falar assim, né? Quanto mais o tempo passa, mais o mercado, o governo, o fisco, todas as partes envolvidas, né? Vamos falar assim, num negócio, né? Ele precisa, né, de uma contabilidade, de uma assessoria, de um contador, né? O que muda, né, bastante é que o e-commerce, ele abriu um leque também de trabalho para a contabilidade, porque você acaba tendo que, pelo menos, ter uma noção do que é que acontece em outros estados do Brasil, além do seu estado, né, que você está ali instituído, né, constituído. Obriga, né, a ter esse conhecimento. A ter algum conhecimento a mais, né? E por isso, claro, que agrega valor nisso, porque é um trabalho que você faz, você tem que se especializar, né? Conhecer, né? Muitos estados têm seus benefícios tributários, né? Que envolve às vezes importação, exportação, né? Você trazer um produto de fora para vender aqui. Então tem alguns estados que dão benefício, outros não. Então você acaba tendo que ter um certo entendimento, né? Para atender, né, esse público. Agora, de uma forma geral, Juninho, de uma forma geral, às vezes as pessoas confundem essa questão da importação.
para trazer um produto de fora para ser comercializado aqui no Brasil, nós precisamos de legalizar nacionalizar essa mercadoria. Não é simplesmente ir lá no Shopee ou não sei aonde, no Xing Ling lá, trazer o produto e vender. Não, você tem que nacionalizar ele, né? Então a primeira situação, Dani, você tem que analisar de onde você está comprando esse produto, né? Então, se você tem vamos falar assim, um atravessador, um intermediário aqui no Brasil, ele vai te fornecer a nota fiscal, né, que é o documento nosso de legalização desse produto. Agora, se você faz uma importação direta, por exemplo, aí acontece o que você está falando. Então, você tem que ter o suporte de um despachante aduaneiro, né, para fazer o que a gente chama de desembaraço da mercadoria. Quando ela entra aqui no Brasil. Então, quando você importa uma mercadoria, você passa a tomar o lugar, né? Você se equipara ao fabricante, né? Você se equipara à indústria. Então, você tem que recolher todos os impostos, a carga tributária completa do produto, como se você fosse a indústria. E para vender o produto, você tem que ter a nota de entrada ou essa nacionalização. Quando você faz o desembaraço, você mesmo já emite a nota. Porque nota fiscal é um documento, né, nacional, é brasileiro, né? O cara que te vende lá da China, ele não tem nota fiscal. Lá é outro documento, né? Então, o que acontece? Quando chega aqui, por isso que é importante, né, a assessoria do despachante aduaneiro. Por quê? Porque ele vai fazer o desembaraço, você vai emitir uma nota de entrada, você mesmo emite essa nota, é possível, né? Você vai documentar e tem os códigos tributários, que você vai procurar seu contador, ele vai te ajudar a desenvolver, recolher o imposto de importação, tudo. Aí a mercadoria já se torna... Está nacionalizada. Aí, a partir daí, agora, você vai formar o seu preço de venda, que você vai pagar o imposto também agora na venda desse produto. Porque, assim, o pessoal precisa entender que para você vender uma mercadoria na internet, pelo e-commerce, você tem que ter o documento de entrada dessa mercadoria. Sim, você tem que ter, porque acontece, né? Aconteceu o ano passado, principalmente, o ano retrasado, 21 e 22, né, infelizmente com a pandemia, né, com a tristeza aí da pandemia que aconteceu, as vendas online se aqueceram muito. E a galera pensou o quê, Doniz? Não, eu tô pagando imposto na saída, eu tô vendendo, tô pagando imposto na saída, não importa a entrada, né? Mas aí o que aconteceu, né? Pelo menos aqui em São Paulo, né? O estado de São Paulo saiu bloqueando, né, a emissão de nota fiscal de centenas, de milhares de empresas, né? Saiu bloqueando. Por quê? Porque o Estado também estava perdendo, né, a fonte também, o recolhimento que o seu fornecedor tem que fazer para ele. Então, pessoal, muito importante, procure o seu contador. Ah, mas eu sou MEI e tal. Procure o seu contador, porque você não pode fazer a venda de um produto que você não tenha a entrada. Justamente. O MEI, que normalmente as pessoas começam pelo MEI, né? E foi uma maravilha aí, a possibilidade de existência do MEI. Foi ótimo, foi bom. Mas tem um limite de faturamento que, infelizmente, hoje é muito baixo, de R$81 mil. Ano. Quer dizer que isso dá uma média... R$6.750 por mês. R$6.750. Né? E é proporcional, porque muita gente também, Doniz, cai nesse engano. Quando ele constitui o MEI, por exemplo, agora nós estamos em setembro, né? Aí ele acha que ele tem 81 mil até dezembro, mas ele não tem, não pode, né? Ele tem que fazer a fração, né, que dá os R$6.750 por mês, é proporcional. Proporcional. É de janeiro a dezembro. Aí de janeiro a dezembro mas você tem... proporcional. Justamente. O Simples Nacional já ele vai contar para fazer as suas alíquotas os últimos 12 meses. Né? Justamente. Mas o que acontece, e o MEI também pode registrar um funcionário, né? Pode registrar. Isso também é espetáculo. Ele pode registrar um funcionário. Lembrando sempre, né, Doniz, no piso,
salarial da categoria. Se for um salário maior, aí ele tem que fazer o desenquadramento do MEI e ir para o Simples Nacional. Desenquadramento. O que acontece quando ele estoura esse faturamento? Como é que é esse processo? Doniz, quando ele estoura esse faturamento, né? Aí você vai olhar na legislação, na Lei Complementar 123, aí você vai ter que analisar de que forma que foi esse estouro, né? Tem a regra dos 20%, né? Tem essa regra que eu falei da proporcionalidade. Então, a importância de você ter o contador é essa, né? Por quê? Porque você vai fazer o desenquadramento de acordo com a legislação para você também, nesse momento, não meter os pés pelas mãos, né? Porque o governo também pode te retroagir, né? Tem casos que ele pode te retroagir no início da atividade, né? Por exemplo, o MEI, né? que estoura em certo período do ano, né? Ele pode retroagir ao início da atividade, tributar ele, né? No Simples Nacional desde o início da atividade. Então, a importância, né, que a gente volta a frisar é de, mesmo sendo MEI, ter um contador. Procurar um contador. É o profissional habilitado para dar todo esse auxílio aos empresários, aos empreendedores, né, que começam nesse trabalho. Muito bom, muito importante essa atenção aí para o seu negócio, porque parece que é muito simples. Não, eu monto um MEI e vou faturar. Não, tem que tomar todo o cuidado com o produto que você vende. Sim. Né? Não é simplesmente comprar em qualquer lugar. Isso. Né? Tem o pessoal que compra em São Paulo, né, Donício? Às vezes ocorre muito o pessoal que vai na nossa famosa, querida 25 de março, né? Sacoleiro. Isso. Tem muita gente que depende disso, mas infelizmente tem pessoas que pensam que as regras da 25 de março são diferentes das regras do comércio normal, mas não são, né? O lojista de lá também, ele tem que te dar o documento fiscal, né, Donício? É só que exigir que ele te vendeu o produto. E aí então você registra a entrada desse produto. Muito bem. Porque senão ele corre o risco dessa fiscalização, né? Então, muito importante. Nós estamos recebendo aqui do pessoal algumas perguntas, né? Quero agradecer o pessoal que está participando com a gente aí, muito obrigado, né? Maria Eduarda, ela pergunta aqui, Juninho, quais são os erros mais comuns dentro do e-commerce? Eu não sei se ela quer dizer na parte de tributação aqui, mas na sua visão? O erro mais comum, Donício, eu acho que é justamente isso que a gente já citou, que é a formação do preço de venda do produto dele. A maioria das empresas que estão no e-commerce, né, acabam se equivocando, né, na hora de formar o seu preço de venda, porque não é só a carga tributária, Donício, é também a comissão da plataforma, porque cada plataforma ela tem a sua comissão. Então, vamos falar assim, vou falar aleatório, né? Não sei se é isso, mas tem uma comissão de 5%, tem a comissão de 15%, tem a comissão de 25%. Então, de acordo com cada lugar que você está enquadrado ali, né, você tem que formar o seu preço de venda, porque você vai ter que dar 15% do seu produto, daquele valor final, você tem que entregar para a plataforma. E né, vamos falar, né, abate na fonte, né, Doni? Não tem como, ele já retém o valor, já segura e te paga o líquido. Depois você tem ainda imposto, como o Doni citou, funcionário, né? E um monte, né, de custos, né, e despesas que a empresa tem. Por isso que é muito importante fazer o custo exato do seu produto, né, para não ter ali uma surpresa desagradável, né? Inclusive os impostos, né? Que precisa ser bem colocado. Então isso para mim é a maior falha que hoje eu vejo nos e-commerce essa, é a formação do preço de venda do produto. E eu acrescentaria a vendas de mercadorias sem a entrada também. Isso também que é assim, o fisco,
principalmente o fisco estadual. Estadual. Ele está muito de olho nessa situação. Inclusive, Donício, vou abrir um parênteses, muita gente fica preocupado com a Receita Federal, né? E eu sempre falo para meus clientes estar mais preocupado com a Receita Estadual. Porque o Estado é o que libera, né, a emissão do documento fiscal. Então você tem que estar totalmente adequado com seus códigos tributários corretos, NCM, CST, CSOSN, né, CFOP, tudo de forma adequada, porque qualquer coisa o Estado vem e te barra, te bloqueia. Porque a emissão da nota fiscal eletrônica é uma responsabilidade do Estado. Né? Então, é muito legal isso daí. Porque quando sai do MEI, Juninho, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Quando nós saímos do MEI, a pessoa ainda está mais tranquila. Sim. Né? Então, ela tem que observar o limite de faturamento, ter as entradas das mercadorias que vende. Mas quando ela se desenquadra do MEI, ela vai para o Simples Nacional, ela precisa dessa codificação, na escrituração da sua nota fiscal ali direitinho, correta, até para ter uma economia tributária, porque tem muitos produtos que ele vai pagar imposto 2 vezes sem necessidade, né? Porque nós temos a famosa substituição tributária, né? Então, quando você compra um produto, você comercializa um produto que ele tem a substituição tributária. Então, na hora que você faz a venda desse produto, aí você não tem que pagar o imposto, porque você já pagou na compra do produto, né? Então, substituiu tributariamente, né? A indústria, o fabricante pagou o imposto até no final da cadeia. Então, quando você não codifica o seu produto certo, com o NCM correto, que a fonte de tudo isso está no NCM, né? Então, assim, quando você não codifica corretamente, você acaba pagando esse imposto em duplicidade, sim. Em duplicidade. Então, procure o seu contador, verifique se a sua emissão de nota fiscal está sendo feita correta, com o NCM correto, CFOP correto, porque existem muitos produtos que têm substituição tributária, alguns produtos têm isenção, né? E assim por diante. Então, eu acho que esse processo ele é muito, muito importante. Nós temos outra pergunta aqui do João Vitor. João Vitor, um abraço, obrigado pela participação. Para abrir um e-commerce, é obrigatório ser MEI? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Você pode começar com o CPF, né? Igual eu falei. Mas logo você já... O iniciozinho do CPF é para você fazer um teste, ver como é que vai ser. Isso mesmo, é o momento do aprendiz, assim, do aprendizado, né? Justamente. É o momento que você vai aprender para ver se vai dar certo. E aí, se vai... Quanto antes, abre o MEI. Resolveu? Não, é isso, tá dando certo, vou fazer dessa forma, tá correto, tá legal, me deu um retorno, tudo certinho, já vai e faz a constituição. Pode ser do seu MEI, do microempreendedor individual. Lembrando que também tem algumas regras, né, para você poder ser MEI, né? Não é qualquer pessoa que pode ser MEI, porque às vezes participa... como empresário em outra empresa, emprestou o nome, fez algum... Então, tem algumas coisas que também impede você de ser MEI, né? Às vezes a pergunta também que muita gente me faz, Donício, me lembrei aqui agora, por exemplo, a pessoa trabalha registrada, entendeu? Ela trabalha, tem um registro na carteira. Aí ela vem, né, e tá fazendo um teste ali, tá começando e tudo tal. Aí, o que acontece? Ela constitui o MEI. Aí ela, infelizmente, perde o emprego. Aí vai lá correndo receber o seguro-desemprego, porque perdeu o emprego, está tentando ali. Aí não tem esse direito, porque tem um MEI constituído no nome. Muito bem. Então, se você tem um trabalho, está registrado tudo, você pode abrir o MEI. Pode. Mas você perde o acesso ao seguro-desemprego. Sim. Agora, Juninho, se ele quiser não abrir o MEI e já começar... com uma microempresa, pode, não tem problema nenhum, né? Ele pode começar com a microempresa direto, abrir, porque se ele, por exemplo,
como eu coloquei aqui, né? Às vezes emprestou o nome, porque tem essas coisas, o pai que tá abrindo uma empresa, filho, vou te pôr de sócio, mas o pai que toca, ele quer outra área e tudo tal, e ele fala, eu quero abrir um MEI para mim, para eu começar aqui. Não. Aí você já tem que abrir uma microempresa direto, você não pode ser MEI. Muito bem. E a microempresa ela já não tem a limitação de funcionário, né? Sim. Ela o faturamento é até 4 milhões para você permanecer no simples, né? O limite de microempresa é 360 mil. Isso, é 360 mil. Isso. Depois empresa de pequeno porte até 4 milhões e 800 mil por ano. Por ano. Tendo a atenção de que no estado de São Paulo tem o sublimite, porque quando você atinge 3 milhões e 600 mil, você já começa a pagar o ICMS separadamente. Separado. Segregado. Justamente. De forma segregada. Então você pode, João Vitor, pode começar o e-commerce como MEI, mas também pode começar o e-commerce como uma microempresa tranquilamente, né? Nós recebemos aqui também informação sobre a Franca é uma cidade privilegiada, né? Nós recebemos informação aqui que nos próximos dias nós vamos ter um grande evento na área de e-commerce em Franca, né? Que é o Expocom, né? E então é uma informação importante aí, né? Franca se destacando aí no e-commerce aí no Brasil, né? Juninho, na sua opinião, Franca, ela ainda precisa se consolidar aí no e-commerce, né? Esse perfil do empresário francano. Você falou um pouquinho para nós, né? Que procura, não se preocupa muito com a sua organização. Ele precisa fazer a sua lição de casa, né? Ele precisa... Sim. O perfil do empresário, ele precisa ser mudado, né? Por quê? Porque a maioria hoje das pessoas que vão empreender no e-commerce, ele era um trabalhador comum, CLT, né? Tinha lá sua carteira registrada, tinha o seu trabalho, tudo mais. Mas agora ele passa a empreender e aí a cabeça precisa de mudar, né? A cultura. Então a dica que você deu, Donício, aí no início do programa, de separar a pessoa física da pessoa jurídica, isso é um tipo de comportamento de empresário. Quem começou a empreender, quem empreende, né, tem que haver essa separação. E muitas vezes as pessoas não conseguem entender por isso, né? Porque a cultura precisa ser mudada, precisa ser transformada essa cultura empresarial. Pessoal, Franca tem esse potencial muito grande na área do e-commerce. Mas para consolidar essa situação, nós precisamos subir o nível, né? Isso. Tem um cliente meu que comentou comigo, Donis, que uma plataforma veio visitar a estrutura dele, né? Para ver como é que era. Por quê? Porque o pessoal em São Paulo, na nossa capital, nas grandes capitais, quando ele fala indústria, ele imagina grandes galpões, grandes instalações, né, Donício? Barracão grande, tudo mais, né? Eles pensam nisso. E Franca, né, ela tem esse perfil da pessoa fazer o sapato e bolsa no fundo do quintal. Né? E aí, quando o cara fala que ele é uma indústria, eles não conseguem acreditar. Quando fala assim, ó, manda uma foto, ou nós vamos te visitar, queremos conhecer a indústria e tal. Aí chega, é um quarto da casa, né? Que o cara tá lá, né, com a sua famosa máquina de pesponta ali, fazendo bolsa. Excelentes produtos. Excelentes produtos, né? E aí mas o pessoal não consegue entender, né? E aí é justamente essa separação que a gente precisa de começar a fazer, né? Mesmo sendo em casa, né, como nós citamos, ou no fundo ali do nosso quintal, tratar isso de forma profissional, né? Ser pequeno, mas agir grande. Né? Então isso passa por não vender produtos piratas. Sim. Né? Pagar corretamente os impostos. Sim. Né? Fazer emissão dos documentos fiscais necessários, acompanhar os seus custos. Sim. Nós temos que essa cultura precisa
fazer o registro de marcas próprias, né? Mas eu vejo, Adonis, que é uma mudança, né? Igual você falou de cultura, mas tudo isso está vamos falar assim, na mente, né? Às vezes algumas pessoas têm um bloqueio mental disso, né? Não sei se é o medo, o medo também que foi colocado que quando você tem um CNPJ você paga muito imposto, é muito perigoso ter uma empresa, meu Deus do céu, o tio do meu tio, né, tem um amigo que conhece um cara que teve uma empresa, que nossa, olha, não mexe com isso, cuidado, e quando na verdade, né, você precisa de ter apenas uma disciplina, sentar com o seu contador, procurar alguém que entende disso, né? E você montar uma estrutura, né? Uma disciplina para você poder realizar tudo isso. Juninho, nós temos mais uma pergunta aqui interessante, que é a respeito do seguinte: para eu ficar dentro do limite do MEI, eu abro outro MEI. eu abro no nome da minha mãe, da minha tia, ter vários MEI para poder. Isso é legal? Para poder. Então, dentro do e-commerce, da plataforma, ele vai ter que cadastrar isso com uma nova loja. Ele não consegue, dentro daquela mesma conta, porque né? em cada plataforma você tem uma conta de vendas, não é isso? Às vezes até consegue, né? O pessoal faz aí aqueles macetes, mas é totalmente errado, totalmente ilegal. Ilegal. Você não utilizar... Já é a mudança de cultura que você citou, Doni. Franca, tá no caminho certo. Nós precisamos consolidar as vendas online, as vendas pelo e-commerce. Nós temos excelentes profissionais capacitados para auxiliar os nossos empresários a ter essa mudança de cultura. Existem empresas que vêm de fora, de outros países, e se instalam aqui na nossa cidade, na nossa região, vendem bem e tem lucro. Quer dizer que é possível fazer. É possível. Só fazer é possível. Venda com multiplicidade de CNPJs, a mesma empresa, às vezes no mesmo endereço, no mesmo lugar, é ilegal. E isso, se o fisco, tanto a Receita Federal como o fisco estadual, pegar, ele vai ter um problema sério. Muitas pessoas perguntam a respeito disso, Donício, que são várias pessoas dentro de uma mesma casa, né? Inclusive, como eu citei, a pandemia. O pai foi vender na internet, o filho foi vender na internet, a mãe, o irmão, e realmente todos só têm aquele endereço, não tem outro endereço, né? E realmente, um dia eu conversei com o fiscal do estado, e aí ele me falou que a legislação não permite isso porque fala que só pode ter uma inscrição estadual por endereço. Por estabelecimento. Isso. E essa lei, ele falou que eles já estão tratando isso por causa do e-commerce, justamente. O Estado já está preocupado com isso. E, enfim, o que acontece? Só que a legislação, ela é antiga, né? Eu não lembro agora, eu não vou lembrar agora se citar, mas parece que ele falou que é de 1989. Então não pode haver duas inscrições estaduais no mesmo endereço. Nós precisamos evoluir. Justamente. Nessa área. Isso. Mas então, isso algumas fiscalizações que nós tivemos até passou, porque o fisco chegou no endereço, né, residencial, e-commerce residencial legalizado, e foi comprovado que as duas pessoas realmente residiam ali e exerciam suas atividades ali, separadamente, sem estoque, no sistema que eles usam muito falar dropship, né? Então conseguiu permanecer, mas teve outros casos que não conseguiu. O outro fiscal chegou e falou assim: não, eu não vou autorizar, né? Por causa da legislação não posso deixar dessa forma. Então, assim, né? Tem várias coisas, tem interpretações, tem um monte de coisa envolvida, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de não ter esses múltiplos CNPJs fazendo todo esse tipo de coisa. E mesmo sendo o e-commerce, a tributação é como uma empresa comum, normal, como qualquer uma outra, não é isso?
Depende, porque tem alguns estados, né, que você vende, se você tiver, por exemplo, tem algumas empresas que já estão mais alavancadas, né, se você já está lá como lucro presumido ou lucro real, né, muda bastante coisa, né, porque aí você já entra em algumas partes tributárias que são dos estados, né, que estão recepcionando as mercadorias, né, que estão recebendo nessas mercadorias. Então a gente tem a famosa DIFAL, por exemplo, né? Então uma empresa do lucro presumido que vende para outros estados, ela tem que recolher essa diferença do ICMS, né, para o estado, né, de envio da mercadoria. Então cada um aí começa a mudar já sistemático um pouco, né? Então a importância de ter o contador bem atualizado também, né, sobre isso, bem antenado, porque muitas empresas, como você falou, na nossa cidade, cresce muito rápido, né, Donice? Como um foguete. Cresce muito rápido. E já em menos de um ano, às vezes, a pessoa já está lá já, né, batendo na porta do lucro real, do presumido. Então a gente precisa estar estruturado. Agora, a assessoria contábil, ela vai desde quando a pessoa começa a vender lá no CPF. Sim. Ele precisa do contador para auxiliar ele nos custos, a fazer dar assessoria para ele, né? Aí ele passa pelo MEI, ele vai para o Simples Nacional e quando ele chega no lucro presumido, ele sempre vai precisar cada vez mais do profissional acompanhar todo esse processo. Eu brinco sempre que eu tenho clientes que chegaram no escritório de bicicleta, né? E hoje, né, estão andando de avião. De carro. Então, assim, acontece, né? Com uma boa assessoria chega lá, né? E eu, assim, adoro isso, porque é um crescimento que a gente tem, a gente cresce junto com o cliente, né? Então, eu cresci muito com os meus clientes que cresceram de forma ordenada, organizada, fazendo um preço de custo ideal, fazendo tudo corretamente, entendeu? Então a gente cresceu muito. Agora, nós falamos muito pouco, Juninho, do lucro real, né? Lucro real, às vezes as pessoas falam assim, o lucro real é mais vantajoso porque eu vou pagar menos imposto e tal. Não é bem assim, né? Não. Ele exige, Donice, que seja feito um estudo mesmo, né, mais aprofundado, de acordo com o produto que a pessoa trabalha, né, que ela vende. Nem sempre é mais vantajoso. Nem sempre é mais vantajoso. A margem de lucro que ele tem daquele produto, porque, né, geralmente ele trabalha com uma margem de lucro, vamos falar, mais alta, justamente para poder dar comissão para a plataforma e um monte de coisa que ele tem que fazer. Então ele já trabalha com uma margem de lucro bem mais alta, né? Então tem que ter todo um cuidado, tem que ter um estudo para não atrapalhar ele. Quando ele passou da casa do milhão, vamos assim dizer, ele já tem que começar a ter fazer esses estudos e tal. Até lá, tranquilo, Simples Nacional. Até lá ele consegue, mas a partir daí é bom, né? E eu vou te falar, Donice, depende mesmo realmente do produto. Vou te falar, porque às vezes até abaixo disso, né? Dependendo, né, da estruturação dele ali, talvez, dependendo da atividade, compensa. Legal. Pessoal, nós já estamos chegando nos finalmente aqui. Eu vou pedir para o Juninho já falar conosco aí umas considerações finais do nosso Gestão News, né, o nosso podcast semanal, voltado aí para os empresários, homens e mulheres de negócio, nossos amigos contadores. Quero agradecer muito aqui a participação de todo mundo aí que estão nos acompanhando. Muito obrigado mesmo. Quero pedir, Juninho, que você dá uma geral, fala as suas considerações finais aí, aquilo que a gente deixou de falar. E mais uma vez eu quero agradecer muito, né? O sucesso aqui do Gestão News aí passa por você, meu amigo. Ô, Donice, eu que agradeço, obrigado. Feliz de estar aqui. Vou olhar aqui para aquela câmera, né, Donice? Ali. Pessoal, a minha consideração final, né, que a gente não dá tempo, é tão rápido, né, Donice? Passa tão rápido a hora. Mas eu quero fazer uma consideração muito importante para você que trabalha com e-commerce. Esse mês de setembro de 2023 entrou em vigor
a informação na FD-REINF, que é a informação do imposto de renda, né, da prestação de serviço, na EFD-REINF. A FD-REINF é uma obrigação acessória que o escritório de contabilidade, né, que toma conta da sua empresa, faz à Receita Federal. E por que eu estou falando isso? Porque as plataformas digitais, elas são prestadoras de serviço para a sua empresa. Você é um tomador de serviço. Então, a plataforma tem que enviar essa nota fiscal para você. Por quê? Porque você vai mandar para o seu contador, para o seu escritório de contabilidade, ele vai fazer a análise se tem alguma retenção de imposto de renda nessa nota e vai informar nessa EFD-REINF. A partir daí, você tem que fazer um recolhimento do imposto de renda que foi retido na fonte. Se o seu contador não entregar essa obrigação acessória, ela tem uma multa. E agora a obrigatoriedade dela passou a ser mensal. Antigamente a gente fazia num documento chamado DIRF, né, Donice? Que era anual. Agora passou a ser mensal na FD-REINF. Mas por que o Juninho está falando isso, Donice? Por quê? Como a gente falou de cultura, de disciplina, a gente sabe, né, que algumas empresas, né, não são todas, a gente nunca vai generalizar isso, né? Alguns comerciantes, né, vamos dizer assim, estão fazendo algumas coisas, a gente fica sabendo na rua, fica sabendo nos lugares, né? Aí que a gente roda, vai, conversa. Mas fulano tá fazendo isso, fulano fazendo aquilo. Então, tem alguns vendedores do e-commerce, né, que estão fazendo o quê? Cancelamento de nota que não está cancelada, que não era para cancelar. A devolução, ela você tem que cancelar normalmente. Ela é legal. Você faz a devolução de um produto que realmente foi devolvido. Tem que ter a comprovação disso. Infelizmente, deve ter os correios. Infelizmente, tem pessoas fazendo devolução de notas fiscais, emitindo nota de devolução de produtos que não foram devolvidos. Certo? Mas por que eu estou falando isso? Porque a FD-REINF vai vir a nota fiscal de quê? De comissão, que você pagou para a plataforma. E quando for analisada a comissão que você pagou e você fez devoluções a mais e pagou um imposto menor, a menos, a base de cálculo da comissão é sobre 200 mil. Mas você fez devolução lá de 120 mil, pagou imposto só sobre 80. O que vai acontecer? Vai chegar um momento, já começou, né? Porque virou obrigatoriedade. Mas vai chegar uma hora que a Receita Federal vai te chamar lá para conversar. Cuidado, essa é a minha dica. Legal, muito obrigado, Juninho, né? Carlos Roberto de Souza Júnior, né? Para mim é Juninho. É Juninho. Nosso amigo, irmão, graças a Deus. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui hoje conosco no Gestão News, nosso podcast, trazendo tanto conhecimento, tanta experiência. Muito obrigado mesmo. Meus caros colegas, todos os nossos ouvintes estão participando, mais uma vez, muito obrigado. Semana que vem, nós vamos trazer um convidado também muito especial. Eu quero confirmar com ele ainda, mas o tema será crédito para os micro e pequenos empreendedores, para as micro e pequenas empresas. Vamos falar sobre as diversas oportunidades que o empresário tem de acesso aos créditos no Brasil. Então é isso. Até semana que vem, o nosso próximo Gestão News, o nosso podcast semanal. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. Um abraço. Obrigado, Donice.